com pouco tempo que a gente tem, a gente não vai conseguir passar, claro, por todos os pontos da história do cristianismo, né, 2000 anos até aqui, mas talvez pelos pontos mais essenciais da igreja. Então, quando falamos sobre a história do cristianismo, nós começamos pelo ministério de Cristo. Começamos por Cristo. Jesus, o próprio Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, cumpriu a vontade de Deus, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou e deixou um mandamento para a igreja. Antes de subir aos céus, ele falou o ide, e em Atos 1:8 a gente vê que ele vai reafirmar aos seus discípulos, aos apóstolos, a missão deles, a missão da igreja que estava se formando ali. Em Atos 1:8, Jesus vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. São minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois Jesus sobe aos céus e a partir daí se inicia o que chamamos de período apostólico. E nesse período apostólico é o período onde os apóstolos estavam ali cumprindo a sua missão, seu objetivo de pregar o evangelho, assim como aquilo que Jesus havia vocacionado, havia pedido para eles fazerem, ordenado eles fazerem. Então, inicia-se o período apostólico. Jesus sobe aos céus e os discípulos agora estão com essa missão de anunciar o evangelho das boas novas, anunciar por todo o mundo. Jesus convoca eles a isso. Vocês vão ser minha testemunha em toda Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. E no livro de Atos nós vemos a trajetória dos apóstolos nos primeiros anos da igreja. Então a gente vê as perseguições que aconteceram já no início. A gente vê como a igreja ela se espalhou na região da Ásia. E inicialmente a gente vê que os apóstolos estavam ali. Jesus tinha falado, né, para eles irem por toda a Judéia até os confins da terra. E no início eles acabaram concentrando as suas forças em pregar o evangelho para os judeus, principalmente no início ali. No entanto, teve dois eventos que a gente vê no livro de Atos que mudaram essa compreensão. E Jesus vai dizer, né, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Logo depois bate ali os soldados do centurião Cornélio, chamando ele para pregar o evangelho. Então ele prega o evangelho a Cornélio, ele vê o Espírito Santo descendo sobre eles ali, e Pedro percebe que também aos gentios foi dado o poder de receber do Espírito Santo. E o segundo motivo que a gente vê da igreja ali logo no início, indo para os gentios, é a partir da conversão de Paulo. A gente vê Paulo que compreendeu desde o início ali que a fé ela não era restrita aos judeus, mas também aos gentios. Ele sai, prega o evangelho por vários países, faz várias viagens missionárias, e a partir daí o evangelho começa a difundir em toda aquela região do Oriente Médio, em toda a região ali do sul da Europa. O evangelho ele começa a se difundir e a mensagem do evangelho foi passada por pessoa a pessoa. A gente vê que os discípulos eles tiveram uma participação essencial, os apóstolos, mas o evangelho se difundiu mais ao longo do mundo por meio de pessoas comuns. Pessoas que pregavam na sua vida cotidiana o evangelho, comerciantes que viajavam todo mundo e a partir de que se convertiam, iam e pregavam o evangelho, e a partir daí a igreja, Deus ia adicionando as pessoas que deveriam estar dentro da igreja. E a igreja vai crescendo tanto, até que os seguidores de Cristo ali chegam a um patamar que está muito próximo, tanto quanto os judeus. A quantidade de cristãos é tão grande, e isso começa a incomodar algumas autoridades daquela época. E em 54, a gente vê que entra no governo Nero. Ele inicia o seu governo e a partir daí já tinha algumas perseguições na igreja, mas começa a vir a partir do governo de algo decretado, uma perseguição aos cristãos por meio de Nero. Então a gente vê que Nero ele vai assumir o poder. Um tempo depois tem um incêndio, né, que devastou Roma por 6 dias e 7 noites. E eles suspeitavam que o próprio Nero foi aquele que havia incendiado, porque Nero ele já dava alguns sinais que não eram muito sensato. Só que para fugir ali das acusações, Nero ele vai colocar a culpa daquele incêndio que devastou toda Roma nos próprios cristãos, porque justamente nos bairros que existiam mais cristãos foram os bairros que foram menos incendiados. Então, Nero olhou aquilo e achou que poderia botar a culpa nos cristãos, e nisso começou uma perseguição muito grande com a igreja. Nero ele vai emitir um decreto dizendo que os cristãos deveriam ser mortos. E naquele momento os cristãos foram duramente perseguidos. Então os cristãos começaram a ser perseguidos de forma muito cruéis. E uma delas mais conhecidas é que a cidade de Roma
foi iluminada com o corpo dos cristãos que estavam sendo queimados. Então, os cristãos eram usados como lamparinas nas cidades, né? Eles tacavam piche nos cristãos, penduravam as estacas e aquilo iluminava a cidade. Em 68, Nero ele vai cometer um suicídio, mas aquele decreto que Nero havia definido, né, continuou. Então, havia uma perseguição da parte do Império Romano aos cristãos. Mas a partir da morte de Nero, a igreja começou a ter um pouquinho mais de paz, mas é uma paz muito relativa e muito pequena. Mas mesmo em meio à perseguição, a igreja estava crescendo. E em 81, sobe ao poder Domiciano, o imperador Domiciano. Ele exige, ele como um bom imperador romano, que gostava de ter adoração para si, ele exige adoração. Então, os cristãos que negavam adoração ao imperador eram perseguidos, como o próprio apóstolo João, que era contemporâneo de Domiciano, e ele foi exilado na ilha de Patmos por conta disso. Só que o Império de Domiciano, ele governou de uma forma um pouco mais política. Então, assim, ele não foi diretamente ao povo, perseguir ao povo, mas sim as autoridades, as pessoas, os cristãos de elite que se converteram, eles tiveram um pouco mais de sofrimento nesse período, porque eles estavam mais próximos do imperador e deles o imperador queria que eles adorassem o imperador como Deus e Senhor. Então, nesse momento, Domiciano ele coloca a igreja contra o Estado. E em 96, ele é assassinado, o seu sucessor, o imperador Nerva, ele não faz nada muito contra os cristãos, mas em 98, Trajano, surge o imperador Trajano, ele vai decretar que o cristianismo ele vai seguir proibido, ou seja, não deveria ter um esforço do Estado para ir perseguir os cristãos, mas se alguém denunciasse um cristão, ele seria perseguido, se ele não negasse sua fé e negasse aquilo que ele havia feito, ele seria torturado e morto. O Estado não vai atrás dos cristãos, mas qualquer pessoa poderia simplesmente ir até o Estado e denunciar um cristão. E quando era denunciado, se ele não negasse sua fé, ele era morto. E um dos martirizados desse período conhecido foi Inácio de Antioquia. Ele foi levado para Roma, pediram para ele negar a sua fé, ele não negou a sua fé e foi morto provavelmente no Coliseu. Então, diante desse cenário de perseguições, o cristianismo não apenas sobreviveu, mas a igreja continua crescendo. E Tertuliano vai dizer, né, que o sangue dos mártires foi a semente do evangelho. Então, ali, quando tinha pessoas sendo mortas, sangue sendo derramado, pessoas estavam sendo convertidas, a mensagem do evangelho estava sendo difundida, e assim a igreja estava crescendo. Nesse período, ainda já no segundo século, a igreja estava lutando contra diversas heresias que surgiram na época. Um deles era o marcionismo, né, que era fundado por Marcião de Sinope. E Marcião ele rejeitava o Antigo Testamento. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo. E ele criou um cânon bíblico que só continha algumas cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas um pouco alterado. Então, ele difundia essa ideia e essa foi uma das primeiras heresias que surgiram. A outra heresia que a igreja teve que lutar contra nesse período, e talvez foi a mais conhecida, foi o gnosticismo, que acreditava que o mundo material ele era mau e somente um conhecimento secreto, né, a gnosis, poderia salvar a pessoa. Né? Esses gnósticos eles afirmavam que Jesus ele era um ser divino que habitou em um ser material. Jesus não era homem e Deus, mas a partir do momento que houve o batismo, então o ser divino entrou em Jesus e no momento da crucificação esse ser divino saiu. Então essa era a ideia que era muito difundida na época pelos gnosticistas. Diante disso, a igreja precisou se defender. E essa defesa obteve em 3 pontos. Primeiro, a definição do cânon bíblico. Esse cânon não foi definido em uma reunião onde todo mundo sentou e falou: vamos escolher o cânon, o que vai ser de fato a Bíblia. Mas ao longo do tempo a igreja começou a reconhecer os livros que eram inspirados e rejeitar aqueles escritos que eram heréticos, então o cânon foi definido. Teve a definição do credo apostólico, onde o credo apostólico foi elaborado justamente para definir o que é que cremos, qual é a base daquilo que cremos. Então, o credo apostólico, o credo que todo culto de ceia, que no momento de ceia nós recitamos, nesse período o credo foi estabelecido, e também foi estabelecida a apostolicidade da igreja, ou seja, o verdadeiro ensino a ser pregado
seria aquele que era em conformidade com aquilo que os apóstolos escreveram. Então, se tinha um ensino que era diferente daquilo que os apóstolos pregavam e que estava sendo registrado, esse ensino era herético e precisava ser combatido. Então, a confissão da igreja precisava estar de acordo com os apóstolos. Em meio a esse combate de heresias, a perseguição ainda não havia sido cessada, né? Ainda tinha aquele decreto de Nero em vigor. Mas se foi difícil com os imperadores anteriores, vai se tornar muito mais difícil a partir do imperador Décio. Esse imperador ele foi foi uma época mais difícil para os cristãos, ali, onde ele promoveu, né, a primeira perseguição sistemática da igreja, e ele ordenou que todos os cidadãos do Império Romano fizessem sacrifícios a deus pagãos e ao próprio imperador, e aqueles que fizessem esse sacrifício iam receber um certificado. Se você tinha esse certificado, então para você estava tudo bem, mas se você não tinha esse certificado, você ia ser perseguido, você ia ser morto. E muitos cristãos foram contra, não fizeram sacrifícios, e muitos cristãos foram mortos por conta disso. Alguns cristãos, eles foram lá, fizeram sacrifícios e depois se arrependeram. Outros compraram, né, certificados falsos para atestar que foi feito aquele sacrifício. E outros firmaram a sua fé, bateram o pé e não se dobraram ali a essa ordem do imperador Décio. Mas se com o imperador Décio estava difícil, com Diocleciano vai ficar ainda pior. Diocleciano ele vai propor uma reforma política no Império Romano, né? Então o Império Romano ele é dividido entre o Império Romano Oriental e Ocidental, e ele acreditava que essa união dos impérios que foram divididos, ele se daria justamente pela adoração aos deuses romanos. Então, todos aqueles que não adoravam os deuses romanos estavam indo contra o Império, e se iam contra o Império precisava ser punido. O estopim aconteceu quando alguns seus soldados, que eram cristãos, se recusavam a oferecer sacrifícios aos deuses romanos e ao próprio imperador, e por conta disso, Diocleciano começou a expulsar esses cristãos do exército. Mas influenciado por Galério, que era um dos seus césares, ele vai criar uma série de editos que intensificava ainda mais a perseguição para os cristãos, e foram 4. O primeiro edito, o primeiro decreto dele, era que as igrejas cristãs deveriam ser destruídas, as escrituras deveriam ser queimadas e as reuniões deveriam ser proibidas. Depois, o segundo edito dele ordenou a prisão de todos os líderes cristãos. O terceiro dizia que todos os cristãos deviam fazer sacrifícios ao imperador e, se não fizessem, deveriam ser mortos. E, por fim, ele termina o último decreto com uma execução em massa de todos os cristãos que afirmavam sua fé. Então, não importa o que você pudesse fazer. Se você era um cristão que afirmava que cria em Cristo, você era morto. E com isso, milhares e milhares de cristãos morreram, foram martirizados durante esse período. Talvez um dos mais notáveis que a gente conhece foi Jorge de Capadócia, que ele era um soldado que se negou a fazer esses sacrifícios ao imperador e foi morto martirizado por defender a sua fé. E esse Jorge é o que hoje no Brasil é conhecido como São Jorge, tem toda uma mitologia por trás, mas na verdade ele era um homem que defendeu a sua fé, ele rejeitou a idolatria e decidiu reafirmar a sua fé somente em Cristo, independente das circunstâncias. Jorge de Capadócia foi um desses mortos durante nesse período. A partir daí, veio o imperador Constantino. A situação aqui mudou totalmente, completamente. Se com o Diocleciano todos os cristãos estavam sendo perseguidos e morriam, com Constantino a situação mudou completamente. Eusébio de Cesareia vai dizer que Constantino, antes de uma batalha, ele teve uma visão, e nessa visão ele teria visto uma cruz com um escrito, dizendo, com este sinal vencerás. Então ele acredita que Deus mandou aquela ordem para ele olhar aquela cruz e, se ele cresce naquela cruz, ele ia vencer. Então ele ordenou que todos os seus soldados colocassem ali um cristograma, né, que é esse X e esse P aí, que são as iniciais do nome Cristo, em suas armaduras, nos seus estandartes, nas suas bandeiras. Então ele vence essa batalha e ele associa a essa vitória ao próprio Deus. Então foi o Deus cristão que fez com que ele vencesse a batalha, é o que Eusébio de Cesareia vai dizer. Em 303, ele vai assinar o Edito de Milão, onde o Império Romano ele vai legalizar o cristianismo, permitindo que os cristãos praticassem a sua fé de forma livre
e não fosse mais perseguido. Permitiu que os cristãos voltassem a construir suas igrejas, os bens que foram saqueados pelo império foram devolvidos, a igreja ela começa a se tornar mais institucionalizada. O governo, o império estava do lado da igreja, e não contra, como eram os imperadores anteriores. E havia essa relação muito próxima ali. A partir desse momento, haveria uma relação muito próxima entre o Império Romano e a igreja. Só que isso começou a ser muito ruim para a igreja. Porque chegou um momento que Constantino ele vai se dizer, né, que ele é o bispo dos bispos, que ele está acima da igreja, que ele poderia ordenar e a igreja deveria obedecer, e ele estava no direito de se achar que poderia editar as normas para a igreja. Paralelamente, também nesse período, começou a ter uma divisão dentro da igreja, entre os católicos, né, aqueles que vinham da raiz ainda cristã, com os arianos. Os arianos eram pessoas que criam que Jesus Cristo não era divino. Jesus não era Deus, mas ele era apenas uma criatura exaltada e todos aqueles que contrariavam esse ensino estavam errados. Então, a igreja ela se divide por isso, porque todos acreditavam que Jesus era Deus, mas os arianos acreditavam ao contrário. Então, em 325, Constantino ele vai convocar o Concílio de Nicéia. Então, ele chama 300 bispos e vai decidir Jesus era Deus ou não. E nesse concílio, o arianismo ele é considerado uma heresia, o credo niceno é estabelecido, esse credo niceno ele vai focar muito ali na divindade de Cristo, falando que Cristo de fato era Deus. E nesse concílio, onde nós temos o episódio que o Papa Nicolau vai lá e dá um tapa na cara de Ario. Então, nesse concílio foi definido isso. Isso valorizou a imagem de Constantino para a igreja, porque Constantino ele esteve então do lado da decisão do Concílio de Nicéia, embora dizem que ele era ariano, ele não concordava com aquilo que foi definido, mas como a igreja estava desse lado, ele apoiou a ideia do credo niceno, embora não acreditasse totalmente nisso. Por mais que a igreja que estivesse muito próxima, ainda a igreja não era a religião oficial do império. Isso foi acontecer com Teodósio, o imperador que veio logo em seguida. E embora Constantino tivesse colocado a igreja no patamar elevado, Teodósio ele vai assinar o Edito de Tessalônica em 380, e a partir daí o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. A partir daí, qualquer pessoa que não acreditasse no cristianismo, acreditasse em qualquer outra religião, era um pagão e era considerado herege e precisava se retratar ou era perseguido. Então, várias pessoas de culturas pagãs foram perseguidas nesse período e as igrejas arianas ou que acreditavam em doutrinas heréticas foram marginalizados nesse período. A partir da morte de Teodósio, seus filhos assumiram o Império Romano e houve uma divisão no Império Romano. O Império Romano, então, ele é dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E essa decisão ela vai resultar no enfraquecimento total do Império Romano. Então, o Império Romano, que antes era um só, agora é dividido, ele começa a se enfraquecer e começa a perder força. Até que, diante de tantos ataques bárbaros, o Império Romano sucumbe. E qual instituição estava bem fortalecido naquele período para assumir o Império, ou assumir o governo ali da região da Europa? A Igreja. Então, a Igreja ela vai ser a força, vai ser o órgão principal ali que vai governar o mundo, aquela região do mundo durante esse período que foi deixado pelo Império Romano. A partir daí, a Igreja começa a fazer diversas alianças com outros povos, e a igreja dominou a Europa. A igreja foi se espalhando e fizeram alianças com os francos, com tantos outros países. E a igreja começou a participar do Estado. Agora não é mais coisas diferentes. Agora está começando o Estado e a igreja se juntar ali de uma forma muito profunda. E quando a igreja se torna a voz do Estado e o Estado se torna a voz da igreja, as coisas começam a desandar. E foi justamente isso que aconteceu. Paralelamente a isso, lá na região da Pérsia, um grupo de pessoas lideradas por Maomé começaram a viajar, a difundir a mensagem do Islã e conquistar diversas cidades, até mesmo a conquistar Jerusalém. Isso é importante notar porque mais para frente isso tem uma consequência dentro da própria igreja. No ano de 800 acontece então a formação do Sacro Império Romano,
Então não existe o Império Romano e a Igreja. Agora é uma coisa só. O Sacro Império Romano. O Império Romano santo ali, né? Dentro da Igreja. E coroam Carlos Magno ali como o primeiro imperador desse Sacro Império. Nesse momento, o Estado e a Igreja eram a mesma coisa. Não tinha diferença ali. O Papa influenciava os imperadores e surgiu uma espécie de teocracia ali. Foi quando foi inaugurado a Idade Média. A partir da morte de Carlos Magno, o papado se tornou de fato de vez uma bagunça. Então, diversos escândalos, como o Papa ali era a autoridade principal, diversos escândalos começaram a surgir. Foi um período conhecido como Idade das Trevas Papais, ou a Era dos Papas Bêbados, porque de fato era um período muito complicado. Era tão confuso dentro da igreja, ali dentro do império, por conta dos papas, que aconteceu de ter papa criança sendo ordenado, papas foram assassinados, envenenados. Aconteceu uma vez deles desenterrarem um papa que estava morto e levar ao tribunal para esse papa morto ser julgado. Então botaram lá o cadáver do papa, julgaram ele, depois jogaram ele, tiraram as vestes papais dele, jogaram ele no rio. Até que em 1954 vai acontecer o grande cisma, ou seja, a igreja ela vai se dividir. Antes a igreja, que era uma só, a igreja católica, ela se dividia entre a igreja romana e a igreja ortodoxa, que era ali da região da Turquia. E essa divisão ela vai acontecer por diversos motivos, motivos políticos, motivos de costumes, e também por questões teológicas. E a questão teológica aqui é a questão de filioque. A igreja ela tinha incluído no credo niceno a cláusula filioque que dizia, afirmando que o Espírito Santo ele provinha do Pai e de Cristo. Só que a igreja ortodoxa acreditava que o Espírito Santo provia apenas do Pai. Então, meio teve uma discussão acalorada que acabou que teve tanta discussão, tanta briga, que um Papa exonerou o outro, então o Papa exonerou o Papa que exonerou ele. Então acabaram que os dois Papas foram exonerados na mesma reunião e virou uma bagunça. E a partir daí houve o grande cisma, houve essa divisão. Agora tem duas igrejas, a igreja ortodoxa e a igreja católica romana em Roma. A partir daí, em 1096, como eu disse antes, o Islã estava crescendo, o Islã estava dominando tantos países, tantas regiões, inclusive Jerusalém havia sido dominado pelo Islã, e motivado pelo Papa Urbano II, ele organiza a primeira cruzada. E essa cruzada o que era? Um exército que iria para dominar Jerusalém e tirar Jerusalém das mãos do Islã. E todos aqueles que se juntassem a esse exército, ele receberia sobre si indulgência plena, ou seja, o perdão de todos os pecados. Então muitas pessoas se juntaram ao exército das cruzadas para defender e ter a indulgência plena. Só que nisso muitas pessoas foram mortas também. Então, no ano de 1099, Jerusalém ela é capturada, muitos judeus, muitos muçulmanos são mortos, e em 1204, na Quarta Cruzada, essa cruzada ela foi desviada para Constantinopla, onde tinha a igreja ortodoxa, e lá eles saquearam a igreja, destruíram a cidade, saquearam lojas, e com isso a relação entre a igreja ortodoxa e a igreja romana começou a ficar mais complicada ainda mais do que já estava. Após esse período das cruzadas, houve o Renascimento. E o Renascimento ela foi um momento onde se buscou promover a renovação da cultura por toda a Europa, se voltando às origens, né? Então o lema do Renascimento era tipo, você voltar às origens. Então, no meio artístico, no meio filosófico, começaram a voltar aos ensinos da raiz do romano, dos romanos, do grego. Então, a igreja também adentrou nesse movimento. Então, esse movimento vai enfatizar, né, a razão, o humanismo, o retorno a essas fontes clássicas. Esse pensamento levou muitos intelectuais a questionar a própria igreja e a pensar em querer voltar às raízes, ao aquilo que foi na época de Cristo, o Novo Testamento. E foi um período onde Erasmo de Roterdã vai publicar o Novo Testamento, não a Vulgata, era o que estava difundido ali na Igreja Católica, mas ele traduz o Novo Testamento lá do grego. E nesse período também toda a arte foi revisada, toda a arte da época começou a ser revista, a pensar em pegar características da cultura grega, da cultura romana e aplicar dentro da arte daquele período. A ideia da estética foi muito difundida na época. E para a Igreja Romana, querendo prezar pela estética, ela começa a construir templos mais bonitos, locais mais bonitos, a arte ela é valorizada,
E nesse período, a Basílica de São Pedro ela é reconstruída. Só que para reconstruir a Basílica de São Pedro, eles precisavam gastar muito dinheiro. E o Império Romano Católico precisava também arrecadar muito dinheiro. E o meio que eles tinham para fazer isso, para fomentar essas reformas, esse aumento da cultura, foi justamente por meio das indulgências. Aí, a partir daí, começou a prática das indulgências. Por conta da corrupção, do poder, da riqueza da igreja, a Igreja Católica ela já estava começando a ser muito mal vista pelo povo. E começou a ter diversos tipos de conflitos com a igreja. E a partir daí nós temos os pré-reformadores. A partir de que começou a pré-reforma, diante desse descontentamento com a igreja, iniciou a pré-reforma, e tem 3 nomes que foram muito notáveis nesse período. John Wycliffe, que ele criticou a corrupção da Igreja Católica e a autoridade da própria igreja, e ele defendeu que a Bíblia deveria ser pregada numa linguagem mais acessível, né? Porque a Bíblia era pregada em latim, então o povo não entendia latim, então o povo não tinha contato com a Bíblia. Então ele vai defender isso, e ele é perseguido por conta disso. Também John Huss, que ele vai criticar a corrupção da igreja e a venda de indulgências que acontecia, e ele foi queimado na fogueira nesse período. E na Itália temos Girolamo Savonarola, que ele também foi um pregador pré-reformador, que conhecido por suas pregações ardentes, né, por você ter pensamento forte, ele combatia a igreja nas suas pregações e ele se opunhava à Igreja Católica e também por isso foi perseguido, preso, torturado e queimado. Até que em 1517 vai acontecer a Reforma Protestante com Martinho Lutero na Alemanha. Então ele, um monge agostiniano, a gente conhece a história, né, que vivia uma vida de castidade, uma vida de muita penitência. Certo dia ele abre a Bíblia, lê Romanos 1,17, onde ele vê que o justo viverá pela fé. E isso abre os olhos de Lutero. Ele então começa a entender a realidade da justificação pela fé e começa a ver que isso era muito diferente do que aquilo que a igreja pregava e que aquilo que a igreja fazia. Então, ele vendo toda a realidade que ele estava inserido, ele começa a identificar os erros na igreja e começa a desafiar a autoridade papal, dizendo que somente a Bíblia, só a Escritura, somente a Bíblia tinha autoridade e não homens como os papas. Até que em 31 de outubro de 1517, ele apregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg e inicia o movimento de reforma, um movimento que foi irreparável para a Igreja Católica. Ela não continuou fazendo as mesmas coisas porque ela mesma, mais para frente, precisou voltar a reaver as suas práticas. E esse movimento abalou totalmente a estrutura da igreja na época, e então se iniciou a Era Protestante. Lutero também ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, o que vai fazer com que as pessoas tenham acesso agora às Escrituras. Não mais o Papa, os bispos, numa linguagem que eles não entendiam, mas agora o mundo, as pessoas comuns, o povo, tem acesso às Escrituras. E contemporâneo a Lutero, lá na Suíça nós vemos Henrique Zwingli, e ele começa uma reforma lá em Zurique, pregando também contra as indulgências e a veneração dos santos e algumas práticas litúrgicas da igreja que eram contra as escrituras. Ele teve alguns pensamentos diferentes de Lutero, principalmente em relação à ceia do Senhor, que Lutero ele acreditava e defendia a consubstanciação. E um pouco tempo depois de Lutero, na França, nós temos João Calvino, onde ele começa essa caminhada na teologia. Depois, em Genebra, ele vai se dedicar a um estudo muito mais sistematizado das Escrituras e ele vai publicar as Institutas da Religião Cristã, que é a primeira obra de teologia sistemática onde toda a ideia de teologia de Calvino ali ela é demonstrada e se torna uma referência até os dias de hoje para o protestantismo. E com a consolidação das ideias de Lutero, de Zwingli, de Calvino, o protestantismo começa a se solidificar cada vez mais em toda a Europa, influenciando diversas reformas, diversos grupos, diversas igrejas, mas não somente dentro da igreja, mas também na educação, na ética, na política, e a igreja protestante começa a crescer, começa a se expandir cada vez mais, até que chegamos aos próximos 5 séculos seguintes até os dias de hoje, já para finalizar. Então a igreja protestante ela começa a crescer em todo o mundo. No século XVII nós vemos o puritanismo,
que foi um movimento inglês que buscava reformar ainda de forma mais profunda a igreja anglicana e a sociedade na qual eles viviam, né? Então, muito influenciados, né, pela teologia de Calvino, eles começam a difundir as suas ideias e bater de frente com o governo inglês, com a igreja anglicana na época. Nesse período, muitos puritanos imigraram para a América do Norte, para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi fundado a partir dos puritanos. Nesse período que tivemos na Inglaterra, houve também a Assembleia de Westminster, a Assembleia de onde surgiram as nossas confissões, os credos que a nossa igreja presbiteriana subscreve. No século XVIII, nós tivemos os avivalistas, e esses avivalistas foram pregadores que desempenharam um papel muito importante na pregação do evangelho e nos movimentos de avivamento que aconteceram na época. Eles pregavam com grande fervor, pregavam mensagens de arrependimento, a necessidade de um compromisso verdadeiro com Deus. Nesse período nós temos Jonathan Edwards, nós temos também George Whitefield, também teve um avivamento na Inglaterra, liderado pelos metodistas, né? Então John Wesley e Charles Wesley, e esse foi o movimento de avivamento, né? São os avivalistas. Nesse período também, em contrapartida, a igreja crescia, a mensagem do evangelho era pregada, mas também surgiu o iluminismo nessa época. E o iluminismo trouxe diversos obstáculos ali para a fé cristã, onde eles enfatizavam muito a razão acima da realidade bíblica. E aqui, a partir daqui, a moral e a ética ela começa a ser relativizada, coisas que hoje a gente vê de forma muito mais profunda. A partir do iluminismo, isso começou a crescer ainda mais. No século XIX, houve uma grande expansão missionária ao redor do mundo. Então, principalmente na África, na Ásia, diversas sociedades sociedades missionárias foram criadas e muitos homens saíram dos seus países e foram a países não alcançados para pregar o evangelho. Então, nós conhecemos, na Índia, teve William Carey, na África, David Livingstone, Hudson Taylor também na China, se eu não me engano. E, nesse período também, Simonton chega no Brasil e começa aqui a igreja presbiteriana, a igreja pela qual nós fazemos parte. Só que, paralelo a isso também, a igreja teve um obstáculo que era o liberalismo teológico. E esse liberalismo começou a reinterpretar a Bíblia à luz da razão, à luz da ciência moderna. Começaram a olhar para Cristo não como Salvador, mas apenas como um pregador de bons modos, né, de uma boa moral. E foi um grande adversário, e até hoje, da igreja, o liberalismo teológico. No século XX, a igreja continuou crescendo, mas ela precisou lidar com novas questões relacionadas às mudanças científicas, às guerras mundiais que aconteceram, às fragmentações denominacionais. Nesse período, nós tivemos o surgimento da teologia pentecostal. Ainda nesse século, após a Segunda Guerra, nós tivemos os movimentos do evangelicalismo, né, com as cruzadas de Billy Graham, John Stott. Essa era a realidade da igreja no século XX. E ela precisou ainda lidar com muitos problemas relacionados à teologia liberal, o ecumenismo pós-guerra, né? Como houve guerra, a partir da guerra veio uma ideia de que não, todo mundo precisa ser unido. Imagina agora a música Imagine de John Lennon tocando no fundo. Então todo mundo precisa ser unido, tem que ser só um povo, só uma religião. Então o ecumenismo começou a crescer de uma forma muito grande. Além disso, teve outras teologias da prosperidade, teologia da libertação, que foram desafios à fé cristã. E por fim, para terminar, até que chegamos no dia de hoje. Hoje, um mundo globalizado, onde a gente vê um relativismo moral muito grande, nós vemos o secularismo crescendo, não apenas no mundo, mas também dentro da igreja cristã. Nós vemos perseguições religiosas acontecendo ao redor do mundo. Talvez não num nível muito claro, como foi com Diocleciano, com Décio, mas em questões sutis, onde a fé cristã ela é atacada, onde a fé cristã ela é negada. E hoje nós temos um desafio. E o nosso desafio hoje é nos manter fiéis às Escrituras. Nós vemos todo o caminho que a igreja cristã chegou até o dia de hoje. Nós vemos o quanto quantas dificuldades a igreja passou, quantas vezes ela precisou escolher entre a sua fé e a sua vida, e muitos homens, e para a Bíblia chegar até hoje, para
para as escrituras chegarem até hoje, muitas pessoas decidiram escolher a sua fé ao invés da sua própria vida, então muito sangue foi derramado. E hoje nós estamos nesse mundo. Nós temos uma fé para defender e a gente vê que diante de toda a história, Deus ele esteve presente em toda a história da igreja. Deus ele é o Senhor da história. Usou homens imperfeitos a fim de que a palavra do Evangelho se difundisse até chegar ao dia de hoje. E diante dos desafios que nós temos, nós precisamos ter cada vez mais uma fé firmada nas Santas Escrituras. O nosso coração precisa estar firmado em defender a verdade do Evangelho. E para defender, nós precisamos conhecer. Então, essa é a base, tanto que esse é o primeiro capítulo do livro que nós vamos estudar esse ano, justamente para nos trazer esse senso de urgência, de que nós precisamos saber aquilo que cremos. Não precisamos só falar do Evangelho no sentido, não, eu creio no Evangelho, mas se você não sabe defender o Evangelho, você não sabe o que é de fato o Evangelho, então nós precisamos ter a nossa fé bem fundada. E ao longo desse ano nós vamos estudar coisas que para nós às vezes são coisas básicas. A gente sabe o que é fé, a gente sabe quem é Jesus, mas nós precisamos ter o fundamento disso. Nós precisamos ter isso bem fundamentado, para que, assim como vários homens ao redor da história entregaram suas vidas, se posicionaram contra a igreja, contra o império, em prol do evangelho, assim também, se tiver necessidade, nós precisamos fazer. Esse é o convite para a IBD desse ano. Então, que nós possamos estar cada vez mais dedicados a aprender das Sagradas Escrituras e que juntos nós possamos, não apenas nesse ano, mas em todo o tempo que estivermos aqui, em todo o tempo de vida, nós possamos ter o nosso coração cada vez mais, como Lutero vai dizer, né, cativo à palavra de Deus. E que nesse século que vivamos nós possamos fazer a diferença como bons servos do Senhor. Amém?